Boa noite, americano. Muito boa noite. Depois de um final de semana pela Amazônia, vamos aqui Eu fazer vi a foto, foi bacana isso. a nossa Ah, live sobre proteínas, mas muito mais importante do que falar de proteínas é dar uma dimensão que talvez nem todas as pessoas tenham. Enquanto isso, vamos fazer o que a gente faz normalmente, que é mandar os aviãozinhos. Deixa eu pegar aqui minha água. enquanto você está entrando aqui na nossa live, seja bem-vinda, bem-vindo. Aproveite que o tema é interessante. Vamos falar sobre um assunto que pode estar impedindo você emagrecer e também estar acelerando o seu envelhecimento. Hoje em dia, o que se fala muito, né, América, é como vamos chegar a idade mais bonita da vida, né? Que é quando a gente tem mais experiência, mais vivências. E a gente precisa chegar com autonomia. Eu tenho um amigo que ele fala isso sempre, né? A gente precisa se preocupar em como vamos chegar na longevidade, ou seja, na velhice. E precisamos observar duas coisas, com autonomia ou sem autonomia. E com autonomia quer dizer fazer as coisas que a gente está fazendo até agora, como ir ao banheiro, sentar, levantar, carregar um peso, ir ao mercado, carregar as bolsas, tudo isso de uma maneira que seja natural. Porque quando perdemos a autonomia, aí precisamos ter duas coisas: ou dinheiro, ou ter um cuidador. Na verdade, as duas coisas estão relacionadas, né? Sim, E hoje tem muita gente que está buscando até personal, que seria a melhor opção para cuidar dessa idade. Então, América, sem mais delongas, vamos. Quem está entrando aí na nossa live, comenta de qual cidade é, se quiser dizer a idade, porque essa live, esses temas que nós sempre abordamos, estão relacionados com pessoas, público feminino acima de 40 anos, porque muitas das mulheres estão com problemas de emagrecer e esse tema da proteína está sendo muito bem mastigado nos últimos tempos. Não é verdade, América? veja bem. Essa é o motivo dessa live. Esse tema da proteína está sendo muito mastigado. Hoje de manhã eu participei de uma reunião com vários líderes relacionados à nutrição e eu vi um vídeo que o cara dizia assim: inclusive as proteínas fornecem aminoácidos, e depois ele completa. E eu não sei o que é isso, mas deve ser bom, né? Então, no final, eu prometo para vocês fazer duas metáforas, duas comparações de proteínas e aminoácidos com coisas que você vive no seu dia a dia. Provavelmente você vai lembrar por toda a vida. Então, fique aqui no final da live. Vou pedir 3 minutos para o Ricardo e eu vou contar essas duas historinhas para te Ótimo. ajudar a explicar para uma pessoa de 70, 80, 90 anos ou para uma pessoa de 7, 8, 9 anos o que são proteínas. Tá? Então, pegando daí, o Ricardo vai falar detalhes relacionados a essa proteína que impactam vários aspectos da nossa vida, inclusive sobre quantidades. Então, vamos lá, Ricardo. Muita gente que pensa que proteína é só para quando faz musculação, é importante só para musculação. E na verdade, o nosso corpo tem uma biologia muito interessante, o metabolismo humano é fantástico. E como disse um especialista, o metabolismo, o corpo humano é fantástico, o condutor é que estraga tudo. Ou seja, nós mesmos fazemos as coisas de forma errada e não sabemos, e é aí onde entra um aspecto importante, que é observar. O nosso corpo ele passa a vida toda produzindo proteínas. Nós somos proteínas em água. Tem outro conceito do corpo humano que é somos bactérias, mais bactérias, porque são trilhões de bactérias contra 10 trilhões de bactérias contra 1 trilhão de células, né? Então mas basicamente o que o corpo faz
é, através dos alimentos, adquirir os materiais de construção do nosso corpo. Porque nós precisamos de proteínas para construir as nossas proteínas. Como a Mica falou de hoje, né? Para mim, quando fazem essas colocações, como eu sou químico, aí eu sempre fico assim, meu olho brilha, né? Então, que coisas são proteínas? São moléculas grandes que têm os aminoácidos, que são os componentes prioritários para produzir proteínas. São os componentes da proteína. E dos aminoácidos, existem 20 aminoácidos, 9 deles são essenciais. Quer dizer que sem eles, a gente não vai ter uma vida na Terra. Essa é a verdade. Porque falha. Essencial é que é importante para a vida. Então, o que, que o corpo faz? Ele pega as proteínas da alimentação, quebra elas para formar nossas proteínas. E diga-se de passagem que proteínas no nosso corpo são as enzimas que vão digerir proteínas, são os hormônios, são as células de defesa, tem muitas células, até as mitocôndrias estão formadas por proteínas. Tudo isso, com o tempo, acima de 30 anos, o corpo vai perdendo massa muscular. Dizem que é de 3 a 5% cada ano que passa. Então, a importância de fornecer proteína para o corpo vai ajudar a manutenção da massa muscular, a aumentar a massa muscular, e é possível. Eu mesmo estou fazendo um trabalho nesse sentido, eu pessoalmente, e vejo que ao longo do tempo, com algumas estratégias, eu estou conseguindo aumentar minha massa muscular. Porque quando cheguemos aos 80, essa foi a pergunta que alguém colocou no nosso grupo, lembra, Mica? Eu acho que foi o Helder. Ele falou, quando você chegar aos 80 anos, como você quer chegar? Eu acho que a pergunta está por aí. Você quer chegar com a vitalidade de 40 ou quer estar com 40 anos com aparentando 80 anos? Não foi algo parecido. E tem muita relação com as proteínas. Então, o metabolismo desacelera quando a gente perde a ingestão de proteína ou não dá importância da proteína com o tempo, né? Os hormônios sofrem alteração. Quanto menos músculo, menor é o gasto calórico. Porque o músculo é um órgão endócrino ativo, igual a gordura, mas ele tem um gasto calórico maior no nosso corpo. Vamos explicar isso assim, com mais calma, porque tem gente que fala isso, mas fica solto. O conjunto dos nossos músculos não é só para dar um movimento ou para dar a beleza, se você quiser. Ele também faz atividades. O metabolismo são as reações químicas, são o trabalho que o corpo faz. Tá? Então, o músculo, estima-se que gasta 6 vezes mais calorias do que a mesma quantidade de gordura. Então, vamos exagerar aqui, tá, gente? Vamos supor que você tenha 100 quilos e que você tenha o que um homem de 100 quilos, atleta, tem 19 ou 15% de gordura. Vamos pegar já um subatleta, 15% de gordura. Então, dos 100 quilos, ele tem 15 quilos de gordura e 85 quilos de massa magra, que tem também os ossos, etc., né? Sangue, líquidos, etc. Mas esse cara, de 85 quilos de massa magra, ele gasta muito mais energia só para respirar, só para estar vivo, do que aquela pessoa que tem 100 quilos, mas que é muito comum, eu atendo gente assim, toda semana eu atendo gente assim, mas que tem 40, 45, 50% de gordura. Então, aquela pessoa que eu atendo que tem 50% de gordura, se ela tiver 100 quilos, metade do peso dela, 50 quilos, é de gordura. Então, aquela picanha, metade é amarela, a outra metade, se bem que a outra metade vermelha da picanha também tem gordura. Mas, enfim, vocês entenderam. Essa pessoa que tem 50% de gordura, ela gasta muito menos calorias para respirar, para estar sentada ou deitada, do que aquele cara que tem só 15% de gordura.
E por que a gente está falando tudo isso, gente? Porque daqui a pouco o Ricardo vai falar como é que ganha massa muscular, como é que aumenta essa proteína, tá? E que, ele falou, é um órgão metabólico. Esse conjunto de músculos, ele também, indiretamente, porque ele não tem remédio, né? Ele protege contra a inflamação, enquanto que a gordura, ela pode gerar elementos inflamatórios, ele protege o corpo em relação a vários problemas, como, por exemplo, diabetes, pré-diabetes. Aí agora eu vou deixar o Ricardo continuar. Mas você entendeu que essa, quando eu falo percentual de gordura, percentual de músculo, músculo é melhor, tudo tem uma proporção, gente. Tá? Você sabia que você e eu temos gordura visceral, gordura entre os órgãos? Mas essa gordura pode ser útil de segurar o seu intestino, de segurar o seu fígado no lugar certo. Senão as coisas podiam literalmente cair. Pega daí, Ricardo. Essa observação é importante mesmo. Então, o que acontece com a idade é que muita gente culpa a idade pensando que é a idade que faz com que o emagrecimento se retarde ou que estou envelhecendo mais rápido. Hoje mesmo estamos falando disso lá na nossa loja, no nosso espaço, que não tem a ver com idade, na verdade, é com as coisas são feitas durante o tempo, o transcurso do tempo, né? Então, é, grande parte dos problemas que acontecem na vida de muitas pessoas em relação à saúde está relacionado com a perda de músculo, perda de massa muscular. E aí a importância da proteína, que como sempre, como estamos escutando ultimamente, é importante. Aí entra a questão, qual quantidade de proteína eu devo ingerir? Isso vai ser individualizado. Se você está se identificando aqui e está gostando até agora do que nós estamos falando, comenta aqui se você sabe qual é a ingestão de proteínas ao dia. E se você não sabe, fica tranquilo, que nós vamos te ajudar nesse sentido e no final vamos dar uma dica, vamos dar uma senha para que você nos contate e você vai saber o cálculo, qual é a ingestão apropriada e adequada para você de proteínas ao dia. Esse é um dos macronutrientes mais difíceis de alcançar a meta diária. E nestes dias eu estava estudando, como o Mick também estuda muito, um especialista falando disso. E eu já pratico isso há muitos anos. Coma a quantidade de proteína acima do que você, inclusive acima da sua meta. Porque, inclusive, se você já tem mais de 50, 60 anos, precisa de uma ingestão a mais do que uma pessoa jovem. Porque a síntese proteica, que é a síntese de proteína, ou seja, a síntese muscular, se, está reduzida em praticamente metade do que uma pessoa jovem, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Então, quanto mais proteína você ingerir, e aqui não existe nenhum problema de problemas no rim, a menos que você tenha um problema no rim. Isso aqui é bom observar, porque nós não somos médicos, e sempre é bom que você consulte seu médico, o estado de saúde, existem parâmetros de saúde que você pode ir acompanhando, que esse vai ser também outro tema numa futura live. Mas, quanto mais massa muscular você tiver, sim, Ricardo, deixa eu pedir esse tempo no seguinte. Eu assisti semana passada uma aula específica sobre isso. Ah, mas eu comecei a consumir mais proteína e aumentou lá, sei lá, creatinina, alguma coisa assim. Claro, significa que o seu rim está funcionando. Olha que legal. Tá? Então, gente, o resumo é: pessoas saudáveis que o rim está funcionando, pode, é praticamente impossível você comer excesso de proteína. Tá? Inclusive, essa experiência já foi feita, tá? Inclusive, uma dessas experiências foi feita há uns 50, 60 anos atrás com presidiários. Você obrigou o cara a comer, tá? E se tudo testou, é Manhattan, eu acho que entendeu? Então, só para você ficar tranquilo. Ah, mas fulano disse que vai fazer mal, porque aumentou lá o nível de tal coisa. Claro. Exemplo, você tomar mais água, se estiver funcionando o rim, você vai urinar mais. Pronto. Tem grande problema, tá? Então,
E quando a gente diz, gente, aumentar a quantidade de proteína, eu atendo, o Ricardo também, gente que come menos de 50 gramas de proteína por dia. Essa pessoa ela está sobrevivendo. Ela É, está somente adiando a morte dela. Tá? O corpo está. Daqui a pouco, daqui a 5 minutos eu vou dar a minha metáfora para você entender como é que está funcionando essa pessoa que come muito pouco proteína. Mas, Ricardo, continue que você listou algumas coisas interessantes, né? Estava falando aqui da quantidade de proteína. Que mais? Tem um tipo de proteína, quando absorvida, etc. porque é que é interessante também que toda essa questão da alimentação e nutrição está relacionada com o nível de conhecimento que está sendo colocado desde muitos anos e não é que se esteja descobrindo as coisas novas, é que com novas técnicas, novos estudos, se está chegando à verdade que o corpo humano precisa de algumas estratégias que foram estabelecidas no passado, porque a área da nutrição tem muitas lacunas, né? E para fazer a experiência prática, foge um pouco da ética. Então, o que, que eu quero dizer? Que a proteína, a ingestão de proteína, ela é um macronutriente importantíssimo, que, de fato, a palavra proteína vem do latim proteus, que quer dizer primeiro. Então, você deve priorizar as proteínas. E ela não é um macronutriente que você deve limitar. Pelo contrário, ela é autolimitante. Você não consegue comer mais do que o seu corpo assimila em determinado tempo, certo? E aí existem mecanismos que você vai entender sobre a observação do seu corpo. Aí tem pessoas que me falam, eu não consigo comer muita proteína, mas consegue comer muito carboidrato. Curioso, né? É uma observação. Só que isso requer uma adaptação. Uma adaptação. Das pessoas que eu já acompanho, muitas delas começaram assim. Quando eu falo para elas, priorize no prato 80% proteínas, 20% o restante. Essa é a minha recomendação que eu já uso